É muito comum que a gente não tenha a dimensão de estar vivendo um momento histórico por estar tão inserido naquela rotina ali, né? E principalmente na quantidade de coisa que a gente consome, especialmente no caso do cinema. Então, por conta disso, às vezes a gente não percebe um clássico nascendo. No caso do Pantera Negra de 2018 foi diferente, porque eu acho que absolutamente todas as pessoas envolvidas com o cinema naquele período perceberam que estavam diante de um marco, né? De um novo marco no universo Marvel, no universo de super-heróis e no cinema de modo geral. Tanto pela representatividade do filme, que foi uma das coisas mais comentadas na época, mas principalmente pela criação realmente de um universo novo, de um estabelecimento muito particular de iconografia, que espanta ainda mais, no melhor sentido da palavra, por se tratar de algo que faz parte de uma cosmologia cinematográfica, né, da Marvel no caso, que já estava e está muito mais hoje tão saturada, né? Saturada tanto no sentido de muitos filmes como no sentido da iconografia ficar batida também. Naquele momento ali a Marvel não emplacava um filme que tinha personalidade suficiente para ganhar vida para além do universo, né? E o Pantera Negra foi esse filme e desde então realmente ele se tornou esse grande fenômeno cultural. Esse novo Pantera Negra, o Pantera Negra Wakanda para Sempre, que é dirigido pelo Ryan Coogler, que também comandou o filme anterior e realmente se mostrou um dos diretores mais importantes aí da indústria, já tinha feito Creed, por exemplo, e outros filmes mais. Ele tem não só o peso do universo do filme de 2018 para trabalhar e para expandir, como, claro, mais importante de tudo, tem que lidar com o peso da morte do Chadwick Boseman em 2020, que foi uma coisa absolutamente impactante para a indústria inteira, né, que mudou também a forma como muita gente olha para o próprio universo Marvel, porque o universo sem essa figura que nasceu épica e nasceu num filme épico, né? Num filme que marcou uma geração. Pensar num universo sem ele aqui, como é que a história andaria para frente? Eu tinha essa curiosidade até recentemente, saiu um primeiro trailer uns meses atrás e eu comecei a entender mais ou menos como seria o espírito de Pantera Negra Wakanda para Sempre. O meu medo, o meu receio, apesar do trailer ter sido excelente, é que o filme fosse uma espécie de missa fúnebre inacabável, que ele fosse todo baseado nesse legado, né, nesse luto com relação ao Chadwick Boseman e não ganhasse vida própria para além dessa tristeza, dessa solenidade. Felizmente, o filme é sim muito mais do que esse luto, é muito mais do que essa construção épica de um legado e anda muito bem com as próprias pernas. Ou melhor, anda bem na maior parte do tempo com as próprias pernas. É sim um filme que funciona como luta, é sim um filme que funciona como forma de homenagem, mas faz isso de maneira muito pontual na medida em que, basicamente, os momentos que são dedicados ao Chadwick Boseman de maneira explícita são o prólogo e o epílogo. E todo o filme que acontece aí no meio, quer dizer, as mais de 2 horas e meia que acontecem aí nesse interregno entre o começo e o final, são uma construção muito interessante, uma expansão de universo muito legal, tanto do ponto de vista de imaginário, como de um ponto de vista realmente narrativo, de colocar essa franquia, né, desses personagens aqui pra frente. Pantera Negra segue sendo, com o Wakanda para Sempre, um universo mais fechado em si mesmo do que outros filmes dentro da Marvel. Enquanto a maior parte dos filmes, dos longas lançados no MCU, tem uma conexão muito forte com a engrenagem, né, do Kevin Feige, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura desse ano talvez seja o exemplo mais extremo disso, né, de um filme que está conectado, hiperconectado, aliás, até mesmo com as séries, enquanto isso o Pantera Negra não. E esse filme aqui, ainda que tenha, claro, como sempre, as referências, ainda que vez ou outra apareçam personagens para fazer aquele encadeamento, aqui isso fica meio que com, essa função fica com o personagem do Martin Freeman, que continua sendo para mim bastante descartável dramaticamente no projeto, mais até aqui do que no filme anterior, embora tenha isso, no todo é um filme que realmente se basta bem dentro daquele universo ali de Wakanda e, claro, do outro universo que ele apresenta, que é, no caso aqui, o universo de Talocan, os grandes antagonistas do filme liderados pelo vilão barra antagonista principal, Namor. Eu acho bem respeitoso e bem apropriado a maneira como o filme lida dramaticamente com a perda do Chadwick no começo e no primeiro ato, né, esse estabelecimento aí do luto da mãe, interpretada mais uma vez muito bem pela Angela Bassett, que eu acho que tem
mais tempo dramático aqui para brilhar nesse filme do que no anterior. Claro, a protagonista, que acaba sendo a Letitia Wright, a irmã do Pantera Negra, tem esse peso principal aqui nas costas, tem que tomar todas as decisões principais. E logo que o filme se estabelece ali na cidade, né, no primeiro momento, numa cena de fuga, por exemplo, ele remete bem ao primeiro Pantera Negra, que tem uma cena excelente de perseguição de carro, uma coisa que tem até um quê de James Bond ali. E num trabalho que mistura bem realismo e fantasia, e é uma sequência particularmente mais refinada até do que alguns dos momentos de ação do filme anterior. Aliás, do ponto de vista visual, eu acho esse daqui um dos melhores filmes da Marvel de modo geral. Eu tô sempre reclamando do color grading da Marvel, dos efeitos visuais, da dificuldade de estabelecer uma iconografia própria. Bom, a iconografia de Pantera Negra já é própria e esse filme aqui expande ela muito bem já, então não vou nem entrar tanto nesse mérito. Mas do ponto de vista de fotografia mesmo, de luz, de cor, com exceção de algumas cenas noturnas que eu acho que poderiam ser mais bem iluminadas, a maior parte do visual do filme é realmente bonito, tem mais textura, tem mais cor, tem mais vivacidade e tem mais contemplação também, tem mais sensação de que você está diante de algo que foi pensado e fotografado por pessoas e não exatamente por uma companhia ali liderada pelo Kevin Feige, que costuma pasteurizar tudo, né, passar aquele véu de disneyficação, marvelização, que eu acho que acaba tirando acaba sugando toda a humanidade possivelmente presente em alguns filmes. Esse daqui não, é um filme que tem humanidade, é um filme que tem impacto dramático e tem um tom mais homogêneo, quer dizer, ele tem um trabalho ele tem um peso emocional que dura a projeção inteira, que ocasionalmente, claro, dilui-se, né, para uma piadinha ou outra, para um senso de humor ou outro. Eu acho que tem uma personagem aqui particularmente mal aproveitada, que acaba aparecendo mais para 2 ou 3 punchlines, mas de modo geral não é nada que atrapalhe o grosso, né, do filme, até porque o Pantera Negra também tinha 3 ou 4 momentos especiais de leveza, mas é uma leveza que não consome o filme, ele é muito mais baseado no drama mesmo. Então o Ryan Coogler continua tendo um controle muito bom do tom nesse segundo filme. Eu acho que o grande problema aqui, do ponto de vista dramatúrgico, com certeza é o fato de a Letitia Wright não ter um protagonismo forte. Eu acho que ela é uma atriz que, por mais que se esforce bastante, e eu juro que eu não estou entrando aqui no mérito da pessoa da Letitia Wright, das declarações anti-vacina, eu tentei abstrair isso como sempre faço em qualquer filme, mas independente disso, ela definitivamente não tem essa presença toda de protagonismo, e mesmo que a coisa aqui seja mais dividida entre essas mulheres, a Danai Gurira, a Lupita Nyong'o, a Angela Bassett e a Letitia, definitivamente dá muita pena, dá muita dó, uma sensação muito grande de desperdício ver uma atriz do calibre, da beleza, da imponência da Lupita Nyong'o ficar ali de coadjuvante, de viúva do T'Challa, enquanto a Letitia Wright toma conta da cena, ou melhor, não toma conta da cena. Até o Ryan Coogler não parece saber exatamente o que fazer com ela nas cenas de ação, porque quando ela coloca o traje, eu pensei, nossa, agora ela vai ficar mais imponente, né? Eu acho que com esse traje a coisa vai ficar um pouco mais visualmente interessante de assistir e diferente, tentando encontrar uma identidade própria da movimentação dela, mas não tem um enquadramento dela aqui enquanto como Pantera Negra que impressione, que desperte qualquer tipo de sensação de arrepio, muito pelo contrário. Às vezes parece até que o filme está querendo fugir de fazer isso, por isso que eu falo que o Ryan Coogler não consegue encontrar uma forma de trabalhar ela bem. E eu fico pensando como seria se a Lupita assumisse um lugar como esse, como teria mais impacto, como teria mais textura, mais presença, mais nuance, mais peso emocional. E a Letitia Wright, em vários sentidos, não consegue fazer isso. Então o filme acaba saindo prejudicado disso. Quando termina a sessão, você fica sentindo um leve vácuo ali no meio. E eu não acho definitivamente que esse vácuo seja a ausência do Chadwick Boseman, ainda que obviamente seja uma ausência sentida de qualquer maneira, independente desse filme. Mas o filme como um todo, a estrutura dele e as personagens femininas tem força, tem peso, né? Ele tem um visual imponente em boa parte do tempo, ele tem uma trilha muito boa, com momentos bregas que eu acho que funcionam na medida do possível, até porque eu gosto quando a Marvel sai da zona de conforto e faz um negócio breguinha, e aqui tem um momento bem breguinha, bem momento videoclipe, assim, embaixo d'água ali, quando apresentam o reino ali pela primeira vez, o reino subaquático, mas enfim, então ele tem tudo isso, ele tem todas essas qualidades,
E ele poderia ser um projeto memorável do ponto de vista dramatúrgico se tivesse um elemento centralizador. Mas não é só ela que o filme tem de problema. Eu acho que ele tem uma fragilidade muito grande também em algumas resoluções ali no meio. Não só algumas coisas soam meio genéricas, como aqueles flashbacks momentâneos, né? Aquelas explicações de universo soam meio genéricas e o filme não encontra tempo suficiente para desenvolver tudo isso. Já tem coisa demais aqui, personagem demais para ele desenvolver, né? E ele acaba fazendo muita coisa de maneira panorâmica. Como ele tem finais de conflitos que são absolutamente hilários até. Lá no desfecho, nas cenas finais, conciliação tem uma coisa ali que não desce de maneira nenhuma. Assim, é realmente todo um conflito de nações que é quase que resolvido com um flashback de mamãe. Assim. É um momento que eu acho que está entre as soluções mais fáceis da Marvel até aqui. Para um projeto como esse até me surpreendeu. Excelentes escolhas visuais, gosto muito da estilização que o Ryan Coogler traz aqui no uso da câmera lenta, não sempre, mas na maior parte do tempo eu acho que ele encontra momentos bons para fazer isso. Eu acho que o filme tem mais refinamento nos efeitos visuais do que o filme de 2018, mas ele tem um buraco no meio, ele tem um buraco emocional no meio e não é, repito, o fato de o Chadwick Boseman não estar aqui. É o fato de toda a centralização dramática e narrativa estar voltada para uma personagem, para uma figura que não tem nem de longe o carisma necessário para um protagonismo desse tamanho. Dito tudo isso, vou deixar claro, eu acho Pantera Negra Wakanda para Sempre o melhor filme da Marvel em algum tempo, ou seja, o melhor filme da Marvel da fase 4. A competição não é boa, definitivamente. Mas, no meio desse contexto, eu já considero uma façanha. Só lembrando que a gente ainda vai falar mais sobre Pantera Negra Wakanda para Sempre aqui no Estação Nerd, a gente vai fazer uma live sobre isso com spoiler para comentar muito mais coisa, então deixe o sininho das notificações aí abaixo sempre ligado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos, quando a gente estiver produzindo mais conteúdo. Deixem um joinha também porque isso ajuda muito o canal a crescer, se inscrevam no canal e comentem o que vocês acharam de Pantera Negra Wakanda para Sempre. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.